Olá, o Congresso Nacional aprovou o projeto de lei que torna mais rigorosa a punição contra o crime de lavagem de dinheiro. Quem conversa conosco sobre o assunto é o senador Eduardo Braga, relator da matéria na Comissão de Constituição e Justiça aqui do Senado Federal. Senador, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. É o tipo de iniciativa do Congresso que tem eco na sociedade, né? A sociedade espera pela modernização de leis como essa, né? Eu creio que tem eco, eu acho que é extremamente oportuno no momento em que o Congresso Nacional se vê diante de uma situação como o que a CPMI está enfrentando, no caso Cachoeira, fica claro que se nós quisermos avançar no combate ao crime organizado, se quisermos avançar no combate à corrupção e aos corruptores, se quisermos avançar no combate à questão das drogas, é preciso ter uma lei moderna, uma lei de terceira geração ao combate da lavagem do dinheiro. Porque se você consegue enfraquecer a capacidade financeira ou o benefício financeiro desse tipo de crime, é óbvio que você desestimula e pune mais severamente e de forma mais rápida aqueles que, porventura, vierem a praticar esses crimes. O primeiro aspecto positivo dessa lei é que amplia o alcance da punição à lavagem de dinheiro, não é isso? É verdade. Agora torna claro de que qualquer ganho financeiro que seja ilícito, desde a sonegação fiscal até ao tráfico de drogas, passa a ser uma lavagem de dinheiro. Que anteriormente isso era restrito, Isso né? era restrito à tipificação de alguns crimes. Crimes contra a administração pública, crimes de droga, tráfico de droga, etc. Agora, não. Agora é todo e qualquer ilícito que tenha ganho financeiro e que esteja caracterizado como um ganho ilícito de dinheiro, seja público, seja privado, seja de sonegação de imposto, seja do que for, passa a ser um crime de lavagem de dinheiro. E aí a justiça tem como fazer de forma célere e de forma ampliada o combate para que nós possamos coibir, punir e fazer a punibilidade, inclusive pecuniária, daqueles que vierem a praticar este crime e aqueles que se associarem a estes que praticaram esse crime. Esse é um aspecto interessante que também diminui a impunidade, né, senador? Porque a lei agora passa a alcançar, inclusive, os laranjas, não é isso? Os ditos laranjas, porque esse é um outro fato, quer dizer, muitas vezes o crime chegava até a ser elucidado, você chegava até o autor do crime, mas boa parte daquilo que era produzido por este crime não estava ao alcance da justiça. Estava protegido. Estava protegido. Agora não mais. Os laranjas também vão ser confiscados, vamos Os dizer laranjas assim. serão confiscados. Eu creio que, do ponto de vista de legislação, ao crime de lavagem de dinheiro, o Brasil entra numa nova geração que é exatamente aquela que os Estados Unidos construiu, que Suíça construiu, a Alemanha construiu, até mesmo o México construiu, para que pudessem enfrentar esta, vamos dizer, entre aspas, modernidade ou modernização do crime, porque o crime hoje ele é praticado com uma modernização que muitas vezes a nossa legislação não estava preparada para enfrentar. Além disso, o judiciário passa a ter a oportunidade de fazer a delação premiada de uma forma muito mais célere e em várias instâncias do processo penal. Isso é interessante também. Porque, de repente, no começo do procedimento penal, o criminoso ou aquele que é coligado ao criminoso resista à delação premiada. Mas, num determinado momento, diante da inexorabilidade da punição, ele pode resolver estabelecer uma delação premiada onde ele abra informações extremamente importantes para
que a justiça possa elucidar e resolver o problema do combate à lavagem do dinheiro e, assim, recuperar recursos públicos e, muitas vezes, recursos ilícitos que possam efetivamente voltar para o patrimônio público. Eu posso dar um exemplo do jogo do bicho, não é? Que é uma contravenção, que é, portanto, uma forma ilícita de amealhar recursos e que, a partir desta lei, passa a ser, obviamente, tipificado como um crime de lavagem de dinheiro. É um avanço, realmente é um avanço. E tem mais avanços interessantes nessa lei, né? Por exemplo, a tornar esse processo mais célere. Também diminui essa sensação de que o Brasil é uma terra de impunidade, né, senador? Eu acho que é importante que o cidadão tenha percepção de que ele está ao alcance da lei, independentemente de quem seja, não é? Eu acho que esta é um grande avanço, ou seja, de que nós teremos uma lei que está ao alcance de todos, ou seja, todos poderão ser alcançados por ela, e de que ela poderá ser usada pela justiça de forma rápida, de forma objetiva, de forma célere, a fazer com que o objeto do crime, de repente, não desapareça, porque hoje, com a modernidade eletrônica, o crime de lavagem de dinheiro caminha com uma velocidade muito grande. Ficou volátil, né? Fica volátil. Se você não tiver a justiça agindo de uma forma muito rápida, quando você pensar que não, esse dinheiro já não se encontra nem no país. Também tem uma coisa interessante que seria uma ampliação, vamos dizer assim, de uma quebra de sigilo, porque agora, com a nova lei, várias instituições têm que dar informações sobre clientes, não é isso? É verdade, porque é comum você, por exemplo, perceber que determinados imóveis ou determinados artigos de luxo, etc., acabam sendo comprados muitas vezes em espécie. Em dinheiro em espécie. É claro que você comprar um bem no valor de 5 milhões de reais, por exemplo, e você chegar com um saco de dinheiro de 5 milhões de reais para comprar um imóvel... É no mínimo suspeito. É no mínimo suspeito. Pois bem, agora nós teremos mecanismos para que essas instituições se vejam na obrigação de informar as autoridades que tem a competência de acompanhar esse crime. Isso também muda muita coisa, né, senador? Por último, vamos dizer, os bens que são leiloados dessas pessoas que foram pegas, esses recursos também passam por uma divisão diferente agora, né? Porque até então, todo crime e todo bem adquirido pela justiça em função do crime de lavagem de dinheiro era destinado única e exclusivamente para a União. E muitas vezes a União não tinha interesse por esses bens. Um barco que foi preso na Amazônia ou um avião que foi preso na Amazônia e a Justiça Federal não podia pegar este bem e transferir, por exemplo, para o transporte de alunos para a escola, para o transporte escolar. Né? E aquele barco ficava ali apodrecendo, acabando, sendo destruído, o dinheiro público sendo desperdiçado pela terceira vez, diríamos assim, e agora não. Os estados, os municípios e o Distrito Federal e a União podem ser beneficiados com esses bens que forem apreendidos. Senador, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa e a você que nos acompanha também, muito obrigada pela sua atenção. Nós estivemos, então, conversando sobre a modernização e a ampliação do rigor no combate ao crime de lavagem de dinheiro com o senador Eduardo Braga, relator da matéria na Comissão de Constituição e Justiça aqui do Senado Federal. Se você quiser entrar em contato conosco, ou ligue no 0800 61 2211, ligação gratuita, ou acesse www.senado.gov.br/TV.